Olá pessoal, bom dia, tudo bem com você? Hoje a nossa live programada nessa quinta-feira para falar sobre o cristão e a política. Estaremos falando sobre o meio ambiente e sobre a limpeza no Riabel, na extensão aqui do bairro Nova Cidade. Tudo bem com vocês? A gente está tendo um problema aí de internet. Aqui no nosso bairro choveu um pouquinho, a gente fica sem internet e devido a isso a gente teve aí um atraso na nossa live que estava programada para a gente entrar no ar ao vivo aí às 10 horas da manhã. Então a gente atrasou um pouco, mas estamos aí junto com você. As pessoas, quando a gente fala sobre o cristão e a política, ou por que a gente deve se envolver com a política, as pessoas às vezes ficam assim um pouco apreensivas, acha que o cristão, o pastor, o membro não deve se envolver com política, porque às vezes acaba entrando na política e acaba se corrompendo, acaba se envolvendo com alguns assuntos ilícitos e isso acaba trazendo escândalo para o evangelho. Mas nós vemos que algumas pessoas no meio evangélico, na história do cristianismo e até mesmo o povo judeu na Bíblia, eles participaram da política e eles foram fiéis, íntegros e serviram como exemplo para nós nos dias atuais. Foi o caso de José do Egito, apesar de ter sido vendido como escravo, passar por um período na casa de Potifar. A Bíblia vai dizer que depois de um período de 13 anos na sua história, quando já estava com 30 anos de idade, ele é chamado para entrar no palácio para resolver um problema ali de um sonho que o faraó havia tido. Ninguém conseguia dar o discernimento. Então José dá o discernimento. Foi um período de 7 anos onde houve de grande bonança na nação do Egito. Depois haveria 7 anos de escassez, onde José ele serviu ali como o governador do Egito. Ele foi posto numa posição de honra. Até o anel, que é símbolo de autoridade, que estava no dedo do faraó, o faraó tirou e colocou no dedo dele e usava a própria carruagem de faraó para andar na cidade. Ou seja, Deus honrou ele de uma forma sobrenatural. E depois do período que teve de bonança, onde ele conseguiu criar celeiros para abastecer de trigo e de alimentos durante esse período, depois no período de fome serviu para alimentar não só o povo egípcio, mas para todas as nações vizinhas, inclusive o povo judeu e a sua família, que depois ele leva para o Egito e a partir daí, com aproximadamente 70 pessoas, começa o período do povo judeu dentro do Egito. Ou seja, José ele exerceu uma função muito importante na política, muito importante no cenário egípcio, dentro do palácio, com um fim extraordinário, com um propósito específico que era para salvar a nação de Israel de um período de escassez e de fome. Então eu acredito que sim, a gente possa se envolver com política, a gente pode estar na política sem se corromper e sem que haja escândalo. A Bíblia diz que é lícito que haja o escândalo, mas ai daqueles por quem tem escândalo. A gente não vai aqui citar nomes aqui, porque eu acho que não é esse o fim, não é esse o objetivo. Existem algumas pessoas que entraram e acabou servindo como vergonha, se corromperam, estão presos, mas também existem pessoas sérias, pessoas íntegras que estão na política, como deputados, como vereadores, como prefeitos, até mesmo a pessoa do presidente está exercendo
um excelente trabalho sem necessariamente se corromper. Então Deus, ele pode te usar com uma finalidade, com um propósito, não só porque você vai entrar lá e vai se corromper, mas existem pessoas que vão estar lá e vão servir de exemplo para que o nome do Senhor seja glorificado, ainda mais nesse momento de pandemia ao qual nós estamos atravessando. Nós precisamos de pessoas íntegras, com sabedoria, com o dom da sabedoria, para que possa estar em várias partes, para estar auxiliando o governo, para que sirva de livramento, não só para o povo de Deus, mas para toda a humanidade. Ainda há salvação neste momento. Amém, queridos? Que falar um pouco sobre o meio ambiente. Assim como a gente acha que a política a gente acaba não se envolvendo, mas a gente acaba participando, porque quando a gente fala de política, a política ela está embutida no preço do alimento, a política ela está envolvida em várias partes da nossa vida. Quando a gente paga um imposto que já é embutido no alimento, quando a gente paga lá, quando a gente vai abastecer o nosso carro, colocar um combustível, está embutido ali. Quando a gente vai pagar o gás de cozinha, está ali o imposto. Isso depende do governo, igual no momento ao qual nós estamos atravessando, onde a taxa Selic foi fixada há pouco tempo pelo ministro do Planejamento, Paulo Guedes, a 2%, ou seja, a menor taxa desde que foi criada esta taxa Selic. Estamos vivendo agora, e na época o governo, quando assumiu, o governo do presidente Jair Bolsonaro estava na casa dos 14%, 15%, e hoje nós estamos com ela trabalhando na faixa de 2%. E isso acaba refletindo no percentual dos empréstimos que a gente pega quando a pessoa vai pagar um cartão de crédito com juros ou vai parcelar, quando você vai pegar um empréstimo ou um financiamento de um carro, de um veículo. Então essa taxa ela é muito importante para o financiamento de um imóvel. Então tudo isso, da mesma forma que a gente acha que a política às vezes não faz parte da nossa vida, também a questão do meio ambiente. O meio ambiente ele está em todas as coisas, envolvido na questão da limpeza. E às vezes a gente acha, não, meio ambiente é só a questão de um rio que está poluído, o mar, quando às vezes passa um navio cargueiro e deixa ali algum tipo de vazamento de óleo, e isso vem poluir os mares, os rios, como ali na bacia da Guanabara, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, e a gente acha que a gente não tem nenhum tipo de participação. Sim, nós temos participação, nós somos responsáveis, e a gente precisa estar atento com essas coisas. Por exemplo, aqui no nosso bairro passa religiosamente, regularmente, toda semana, o lixeiro, o caminhão do lixo, terça, quinta e sábado. E o que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente, ou a limpeza do nosso bairro? O que a gente pode fazer para participar e para melhorar? Quando a gente aproveita esses dias da coleta de lixo, a gente pega o nosso lixinho e coloca lá. E a gente para de jogar lixo na esquina, a gente para de jogar lixo no rio, né? Agora, recentemente, inclusive, aproveitando, né, a gente falando sobre a limpeza que está acontecendo aqui próximo aqui no bairro, estou falando aqui do bairro Nova Cidade, próximo aqui da Pedreira, do bairro São Simão, aqui próximo aqui do centro, que fica ali o supermercado Extra e a estação de Queimadas. Então, passa cortando aqui o Rio Abel. Então, eu já moro aqui nesse bairro há 20 anos aproximadamente. Eu não me recordo de um momento em que foi feita a limpeza nesse rio, mas agora a prefeitura está fazendo, junto ao INEA, estão fazendo a limpeza do Rio Abel aqui nas margens do bairro da Pedreira e do bairro Nova Cidade. Já foi feito neste ano lá no bairro Valdoriosa e agora está fazendo aqui.
E eu pude ir próximo ali onde eles estavam fazendo a limpeza e pude ver quanta sujeira, quanto lixo acumulado. E isso acontece porque as pessoas acabam jogando o lixo no rio. E a gente pode colaborar com a preservação ambiental quando a gente deixa de jogar o lixo no rio. A gente deixa de jogar o lixo na rua. Quando a gente vai chupar um picolé e você deixa cair um. Você joga, né? Quando você acaba de chupar, você joga aquele papelzinho do picolé na rua. Ah, mas isso é responsabilidade da prefeitura. Ela tem os garis, mas se nós colaborarmos, o ambiente será melhor, será menos poluído. Nós precisamos fazer a nossa parte. Como agora recentemente, muitas fábricas pelo mundo todo teve que parar porque já estava atingindo já a camada de ozônio. Então precisou paralisar. E nesse período da pandemia acabou baixando e houve alguns sites que divulgaram ali um mapa em que o mundo, o planeta estava respirando. Nós precisamos participar disso. Então eu quero aproveitar para agradecer na pessoa do prefeito Carlos Vilela, os vereadores, o secretário, se eu não estou equivocado, é o Sérgio Abrantes, que é responsável por essa área, né, a área de limpeza, e estão fazendo a limpeza aqui nas margens do Rio Abel, próximo aqui ao nosso bairro. Mas é uma coisa que poderia acontecer com mais frequência, com uma periodicidade maior. Por exemplo, foi feito no governo anterior, quando o Max Lemos, hoje como deputado estadual, ele era o prefeito de Queimados, e foi feita a limpeza no Rio Abel, nas margens ali próximo ao centro de Queimados, próximo à igreja metodista, e inclusive eles fizeram ali uma barragem com concretagem no centro de Queimados há 4 anos atrás. Então isso poderia ser feito com uma periodicidade maior. A gente conversando aqui com alguns moradores do bairro, eles sugeriram que poderia ser feito pelo menos uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, e talvez com isso não acumulasse tanto lixo, não acumulasse tanta poluição. Então o governo ele pode fazer a sua parte, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Aí você olha, poxa, a cidade é tão suja, tem tanto lixo pela rua, mas é porque às vezes o gari não dá conta. E aqui no nosso bairro nós temos garis trabalhando. Então a gente não tem que só também acusar, só fazer a nossa parte da oposição acusando o governo. A gente precisamos falar a verdade. Eu estive viajando há alguns anos, há 1, 2 anos atrás, fui à cidade de Bitirama, no Espírito Santo, e que cidade limpa, né? Uma cidade ali tudo organizado, você passa pela rua, você não vê lixo na rua. Por quê? Porque os moradores, eles contribuem não jogando lixo. Tem os garis, tem a limpeza, mas as pessoas acabam precisando também colaborar. E eu estou aqui para falar nesse momento de meio ambiente, preservação, e para nós moradores fazermos a nossa parte. Fica aqui também uma sugestão, né? Nós temos aqui no bairro praticamente 3 pré-candidatos a vereador, que é o Toninho, Antônio Brito, tem o que é o comerciante aqui do bairro, ele é proprietário ali da Casa Material Construção, tem o Gelson, que ele também é comerciante, ele é dono ali do depósito distribuidora de gás, tem o professor Nilton, que ele é o dono da padaria e ele está em exercício como vereador na nossa cidade. Então pelo menos 3 aí, né? Então a gente está aqui, a gente tem aqui o nosso momento de meditando na palavra, que é toda terça-feira, e às quintas nós estamos falando de política. A sugestão do Toninho deles é que aproveitar que estão fazendo essa limpeza no Rio Abel e façam uma orla, né, ali com plantação de novas árvores, porque com o tempo, o que aconteceu? Acumulou-se no rio várias árvores e eles estão derrubando as árvores, limpando. Então vai haver uma necessidade de plantio de árvores junto à margem do Rio Abel, e isso vai servir para
melhorar a ambiência e o ambiente do nosso bairro. Então aqui vai a nossa sugestão, por que a prefeitura e por que a secretaria que é ligada ao meio ambiente não faz uma campanha de preservação e de plantio de árvores, né? Enquanto sempre se fala de desmatamento, de derrubamento, né? De cortar árvores, por que não se levanta um processo de educação ambiental para que as pessoas façam a sua parte e também com a ajuda do governo promovendo uma campanha de plantio de árvores? Isso vai melhorar a arborização da cidade, a arborização do bairro e vai melhorar a oxigenação também. Por que você não planta lá uma plantinha lá? Você colocando uma planta, uma árvore na sua casa, você vai estar colaborando com o meio ambiente. Pense nisso. Poderíamos levantar uma campanha. Plante uma árvore, preserve o meio ambiente. Vamos limpar, vamos ter limpo o ambiente ao qual nós moramos. Você sabia que para você construir, para você fazer qualquer tipo de obra grande, você precisa de algumas licenças e de autorizações para você conseguir fazer a sua obra? É isso mesmo, você precisa ir junto aos órgãos, ao INEA e o IBAMA e conseguir algumas licenças para você conseguir. Você precisa pelo menos de 3 licenças. Você precisa de uma licença prévia ou provisória, você precisa de uma licença de instalação e você precisa de uma licença de construção. E você precisa pelo menos de 2 autorizações, que é a autorização de construção, que é conhecida como AC, e você precisa de uma autorização de operação quando é concluída a obra. E para cada licença dessa você precisa cumprir várias exigências junto aos órgãos ambientais para que você possa ter bom êxito na sua obra. Tá ok? Então fica aqui algumas informações sobre o meio ambiente. Fica aqui a nossa palavra de gratidão à prefeitura, ao prefeito Carlos Vilela, aos vereadores, ao secretário de Meio Ambiente, ao órgão INEA pela limpeza que estão fazendo aqui no Rio Abel. Mas fica também aqui a nossa crítica, e isso poderia ser feito com uma maior periodicidade, não só no ano político. Graças a Deus que estão fazendo, mas poderiam fazer com uma periodicidade maior. E nós, moradores, nós também podemos colaborar, não jogando lixo. Eles vão fazer essa limpeza. Aí depois de tudo limpinho, você vai lá jogar o lixo, você vai lá jogar uma garrafa, você vai lá jogar um dejeto, né? Então, por favor, devemos fazer também a nossa parte, tá ok? A gente pede para que eles venham aqui limpar. Às vezes tem um acúmulo aqui na esquina de lixo, às vezes tem um acúmulo de lixo aqui em alguns locais no bairro, quando tem uma periodicidade do caminhão do lixo. Aqui no nosso bairro é terça, quinta e sábado. Tem outros bairros da cidade que é segunda, quarta e sexta. Vamos procurar utilizar esses dias para colocar o nosso lixo, não deixar acumular, para que a gente possa colaborar com o nosso meio ambiente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Conta-se uma lenda que uma floresta estava pegando fogo e vinha um passarinho com um pouquinho de água. Ele voava, ia até o rio e pegava um pouquinho de água, trazendo no seu bico, ia lá e jogava na floresta. E os outros animais correndo apenas, tentando escapar, tentando fugir. E um deles observa ali para aquele passarinho e diz: pô, você não está vendo que não vai adiantar, que a floresta vai pegar fogo? Então o passarinho responde ali: eu estou fazendo a minha parte. Nós possamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, com certeza nós iremos colaborar
para um ambiente melhor, tá bom? Para termos uma melhor qualidade de vida, para termos um melhor oxigênio, para poder respirar ar puro. Plante uma árvore, faça a sua parte, coloque o seu lixo no dia certo para que a gente possa colaborar também com o meio ambiente e também com os órgãos públicos. Tá ok? Que Deus te abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada. Né? Semana já está chegando aí no final. Que você possa ter um dia abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Desculpe aí pelo nosso atraso, mas a gente conseguiu aqui entrar ao vivo. Colocou aqui uma internet aqui, 3G aqui, tá funcionando aqui no nosso celular, mas a gente teve um atraso aí, tá ok? Mas conseguimos fazer e cumprir aqui a nossa meta, apesar do atraso, cumprir aqui o nosso compromisso. Fica aqui, você que está assistindo, você que irá assistir, Deus possa estar abençoando a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, boa quinta-feira para todos, um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.